Por o Senhor Jesus, nos dá essa palavra. Meus amigos, aqui a Bíblia relata sobre milagre, a Bíblia relata sobre prisão, a Bíblia relata sobre o ataque do inimigo, e nós vemos que o ser humano ele vive nessa espiritualidade, preso nos seus delitos, nos seus pecados, pelos espíritos de enfermidade. E muito bom que essa passagem revela o Senhor que vai dando a libertação do ser humano, porque Jesus veio para desfazer toda obra do mal, tudo aquilo que o diabo fez, Jesus veio desfazer. E se nós crer, nós veremos a glória de Deus. Quantas pessoas nós podemos encontrar curvada, ajoelhada ou deitada, de forma ali aprisionada pelos espíritos de enfermidade. Sempre no mundo tem pessoa nessa situação. E aprendemos aqui porque só quem pode libertar do cativeiro do inimigo é Jesus. Sabemos que Ele tem poder no céu e na terra, poder sobre todos esses demônios, todas as enfermidades, todas elas obedecem, todas elas caíram por terra, e nós sabemos que nós, humanos, temos esse ensinamento para nós dar crédito à palavra, que ela nos ilumina, dá a nós um entendimento e vai quebrando estas barreiras que são levantadas pelos inimigos. Então, primeiro, Lucas, seguidor de Cristo, ele conta esse testemunho no seu livro, no capítulo 13, e do 10 ao 17, ele vai formalizando aqui uma obra gloriosa do Senhor. Entre esses 8 versículos, ele forma um testemunho de milagre, testemunho de cura. Ele revela aqui algo oculto e escondido, mas tudo está diante de Deus na sua visão, nada se esconde. Tudo que é feito ao oculto, aos escondidos, será revelado ao sol do meio-dia. Então nós estamos diante daquele que tem 7 olhos, 7 espíritos, o Senhor que vê todas as coisas, ao lado, à altura, à profundidade, Ele vê com uma grande facilidade, e Ele nos revela aquilo que é preciso para nós se livrar, se defender, exatamente quando o inimigo está em ação, guerreando ou querendo colocar prisão no corpo físico. Primeiro, Lucas achou interessante essa passagem que aconteceu lá dentro da igreja, quando Jesus estava ensinando ali na sinagoga. Ele realizou um grande milagre naquele dia. Eu acho que nunca mais ele foi ali uma sinagoga, porque não tem registrado assim nessa passagem. Lucas registra ele dizendo: e aconteceu em um certo sábado, meio que era muito fiscalizado, muito vigiado pelo chefe da igreja, da sinagoga. E naquele dia Jesus, ele não estava ali para obedecer a carne, ele estava para obedecer o Pai, ele estava para obedecer a palavra. E ele, aleluia, não se recusou a soltar aquela mulher, porque era no sábado, sabendo ele que ia se levantar contra ele a carne, o inimigo. Mas Lucas ele diz que era um dia de sábado, quando Jesus estava
naquele verdadeiro ensinamento, numa das sinagogas, ali em Israel, ali em Judá, estava ali o Senhor dando uma doutrina. Ali era lindo assistir um culto sendo pregado por Jesus, era maravilhoso ali, porque ali tinha, na realidade, o Espírito Santo, tinha o poder, tinha ali o seu olhar avivado, e nós estava precisando desta palavra. Então aquela mulher, como era uma serva de Deus, assim sendo filha de Abraão, como Jesus confirmou, ela estava ali naquele dia, com esses 18 anos. Já pensou uma pessoa andar 18 anos encurvada, com a sua coluna presa, a sua coluna curvada para a terra, para o chão, aqueles demônios de enfermidade machucando esta mulher? Com certeza ela não tinha o prestígio daquelas pessoas que tinham coluna boa, porque ela não poderia carregar peso, ela não poderia correr, ela não poderia trabalhar normalmente. Com certeza ela ia passar dificuldade, porque as empresas não iam contratar, ninguém ia contratar por motivo dela ser uma pessoa curvada. E aleluia, eu vendo aqui nesta palavra, Deus, Ele tinha, aleluia, uma obra na vida desta mulher, exatamente nessa passagem, que por causa dela, muitos ali saíram envergonhados, os demônios saíram de retirada. Esta era uma obra que ela precisaria estar dentro da igreja, ela precisaria estar ali para acontecer testemunho, porque o Senhor liberta os que estão no cativo, ali o Senhor dá liberdade. O Senhor, Ele não vai agir naqueles que estão bem, naqueles que não precisam, naqueles que estão ali na vaidade, mas Ele vai agir na vida daqueles que estão na prisão, que estão na dor, que estão necessitados, que estão pedindo, estão clamando. Então Deus, Ele ouve a voz da pessoa que clama, o coração que pede. O Senhor está atento. O Senhor não está aqui para agradar homens de congregação, homens de nível elevado. O Senhor veio para desfazer uma obra que Satanás tinha feito na vida humana. Então essa mulher estava aí assistindo o ensinamento, e nós vemos que ela estava ligada, de coração atento, pedindo a misericórdia, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. E o coração dela estava de boca aberta, os lábios dela com certeza poderia estar fechados, os olhos fitos ali no Senhor, mas o coração clamava. É muito importante quando o nosso coração reconhece a necessidade e começa a clamar, pedindo a Ele a libertação, pedindo a Ele a misericórdia, porque Ele está atento, está vendo, aleluia, o trabalhar do nosso espírito. Quando se aproximou uma mulher possuída, olha aqui, irmão, possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente, e ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Então era triste a vida desta mulher. Mesmo assim, ela não deixou de ir para a igreja, ela não deixou esse demônio que estava curvando ela com a enfermidade. Ela clamou, ela sabia que Jesus estava lá, que Jesus ia fazer esse milagre. Então nós podemos se espelhar na vida dessas pessoas que têm necessidade de uma cura, têm necessidade de receber um poder de Deus nas suas vidas. Porque aqui nós vemos que Jesus, Ele nunca agiu com cura na vida daquelas pessoas que estavam na vaidade.
sempre ele agiu na vida daquelas pessoas que estavam enfermas, que estava doente, que estava presa, caída até na sarjeta. O Senhor, ele derramou a sua misericórdia. Não foi para ganhar dinheiro, nem foi para agradar ninguém, nem para chamar a atenção de pessoa para seguir a ele. Ele fez porque ele veio libertar do cativeiro aqueles que estavam presos, aqueles que estavam laçados pelas mãos das trevas do diabo, e ele veio para desfazer exatamente essas obras que o diabo fez na vida das pessoas. Que hoje nós vemos tantas pessoas possessas, agindo muitas vezes com espírito de destruir alma, com espírito de levar frieza. Muitas pessoas usam hoje a maldade por prazer, e essas pessoas fica difícil de se libertar, porque eles não clamam, eles têm prazer. É diferente dessa mulher. Ela estava na igreja, doente, necessitada, mas ela veio ouvir o ensinamento que Jesus estava ali aplicando aos corações daquela nação. Então é tão importante nós entender, porque sabemos que o Senhor faz tudo com decência e ordem, mas quem precisa vai à igreja, ou seja, vai a Jesus. Quem precisa, clama. Quem precisa, pede. Porque a Bíblia diz: pedi e pedi, e dai-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que clama verdadeiramente, ele vai receber a misericórdia do Senhor. Então Jesus estava ensinando o povo. E essa mulher, irmão, 18 anos, que vivia sendo rejeitada. Creio que a vida dessa senhora não era uma vida boa. Ela era uma guerreira, que ela tinha prazer de viver, tinha prazer de trabalhar, mas tinha um espírito maligno na coluna daquela mulher. Tinha um espírito maligno trabalhando para aquela mulher sofresse. Mas o sofrimento ia até a presença de Jesus. Dali o espírito imundo não ia mais atentar nem ficar. Porque quando nós chegamos na presença do Senhor, o que é de espírito imundo vai caindo por terra. As barreiras cairão por terra. Os empecilhos cairão por terra. O milagre acontece na nossa vida, mas nós temos de clamar, nós temos de pedir, nós temos pés para ir até lá onde Ele está, até onde Jesus está fazendo o milagre, até onde Jesus está ensinando a palavra, até onde Jesus está para receber aqueles que andam curvados, aqueles que andam presos, laçados, aqueles que têm 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, que nessa mulher que tinha 18, não importa o tempo, importa a hora, o minuto que você vai estar diante de Jesus, porque não demorou muito. Aquele dia era o dia que ela ia memorizar. Aquele sábado era o sábado da libertação, era o sábado da sua liberdade, era o dia dela cantar hinos e louvores para Jesus. Ela entrou curvada na igreja e saiu de cabeça erguida, levantada, dando testemunho, e a glória de Deus ali invadiu o seu coração, porque ela teve um encontro com Jesus. Irmão, com certeza o nosso coração, ele só vai ser invadido assim, com a alegria, com a paz, com a glória, quando nós tiver a sinceridade dentro do nosso coração e ser levado a Jesus, e para que Ele limpe, tire o peso, o mal, a dor, toda aquela forma de espírito imundo. E a história é muito bonita. Aí aconteceu
que Jesus estava ensinando, e aquela mulher que estava doente, ela estava lá no meio da igreja. Observamos Jesus e pediu que viesse à frente e afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ô irmão, essa voz para que essa mulher, na hora que Jesus observou lá no meio daquela multidão, ela estava lá curvada. E o Senhor disse: hoje é dia de liberdade. Disse: mulher, vem aqui. Vem aqui na frente. E ela se levantou, vinha ali, quase com a sua cabeça pertinho no chão, feito um arco ali a sua coluna. Mas ela ia na direção exatamente para que aquela coluna recebesse uma virtude daquela voz suave que estava ali ensinando, que era Jesus. Então ela chegou lá na frente, e Jesus, com o maior prazer, e Jesus com a maior vontade de endireitar aquela coluna daquela mulher, para ela andar bem aprumada. Então ele pediu que ela viesse. Olha só como a Lucas escreve: Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou. Na hora que ela chegou, ele ali estava sabendo o que estava acontecendo, mas Jesus, ele foi bem simples nas suas palavras: venha aqui à frente, venha onde eu estou. É o pedido que Jesus faz para nós ir até a Ele. É o pedido que Jesus faz: vinde a mim, os cansados, oprimidos, sobrecarregados. Irmão, essa voz é uma voz suave, é uma voz meiga, é uma voz com poder e autoridade, é uma voz tão macia, tão simples, mas os demônios se pela, caem, correm de medo, porque a voz de Jesus é firme, a voz de Jesus tem poder, a voz de Jesus tem virtude, e os demônios não podem ficar perto, eles não podem ali ficar brincando, porque a palavra de Deus, ela tem decência, tem ordem, tem poder. Os demônios não podem ficar rodeando. Aquela mulher ia ser liberta, porque o dono dela estava ali. Olha, ele disse: vinde, mulher. E as palavras dele foi essa: está livre da tua enfermidade. Quando alguém abre a boca com a força poderosa dizendo está livre, é porque ele é superior, porque ele tem poder, sabe o que está fazendo, e aquele demônio tem que obedecer, porque a voz que saiu ali não é uma voz comum, não é a voz de um homem qualquer, é a voz do Criador, é a voz com autoridade suprema. Ele ordenou exatamente, deu a ordem que ela fosse livre. Era mesmo que ele está dizendo: sai, espírito imundo, que esta mulher não te pertence. Mas ele confirmou: estás livre da tua enfermidade. Irmão, você já observou o poder nessa ordem? O poder dessa palavra? Se ele disser você é vitorioso, pode gritar, pular, você é vitorioso, porque ele já mandou o mal sair, mandou os demônios pegar suas malas e sair de retirada, e o corpo que está ali, ele vai sarar, ele vai alimentar o espírito, ele vai mudar o trajetório dessa mulher, o trajetório de qualquer ser que vai a ele. Jesus não veio para brincar com o demônio, para brincar com a autoridade, para brincar com alguém. Aqui na terra ele veio para desfazer as obras do diabo e fazer a vontade do Pai que estava no céu.
Ele não veio atrair multidão para que bata palma, para que siga ele, para que vá na área carnal. Ele não veio, ele veio para uma forma de libertação. Ele veio libertar do cativeiro os que andam presos nas trevas. E os demônios sabem disso. Onde chega a palavra do Senhor, onde chega a voz de Deus, não há demônio que fique brincando não, ele vai ter que sair. Por isso Jesus disse: eu vos darei poder, e em meu nome expulsará os demônios. Você vai usar o nome de Jesus para a sua vida, mas não vai usar o nome de Jesus em vão. Em tudo que você faz, até em brincadeira, você não pode usar o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é o nome que a terra, ela vai se balançar, os demônios vão correr. A Bíblia diz que o nome de Jesus todos se ajoelharão e toda língua proferirá, dizendo que Ele é o Senhor. Vai ter de professar, dizer que Ele é o Senhor. E Lucas observou ali a grande autoridade de Jesus. Em seguida, impôs as mãos para confirmar aquela mulher a sua liberdade. Aonde Jesus coloca as mãos, meu amigo, pode ter certeza que a vitória fica naquela vida. Aonde ele colocar a mão dele, que é demônio sai tudo. A carne vai sarar, o espírito vai se alegrar, porque as mãos de Jesus têm poder e autoridade, e é mãos santas para abençoar. Jesus não se esforçou gritando, não. Ele deu logo ordem à mulher: tu está liberta, porque ele tem confiança. Ele sabia de verdade que ela estava liberta. Ele botou as mãos para que ele confirmasse a autoridade, o poder, a virtude fosse transferida para aquela pessoa. A Bíblia diz que as nossas mãos não podemos antecipar na cabeça de ninguém. Nós temos que colocar nossas mãos na hora de abençoar. As nossas mãos é para abençoar aquela vida que está ali de frente. Não é para nós brincar de botar a mão na cabeça, não é para nós brincar com as nossas mãos, porque as nossas mãos não têm poder, o que tem poder é o nome de Jesus, é a mão dele que vai exatamente nos sustentar. É ela que nos sustenta, é ela que nos passa confiança. Nós não podemos estar brincando de crentice, nós não podemos estar brincando de cura, nós não podemos estar brincando e trocando, aleluia, o nome de Jesus, para que alguém venha se alegrar, outro venha bater palma. Não, tem um propósito na vida daquela pessoa, onde o nome dele vai, onde as mãos dele vai, tem propósito que é de libertação, tem propósito que é de confirmação, tem um propósito que é de salvação. Nós não podemos brincar. Lucas registrou quando Jesus pôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou, porque ele pegou na mão dela, ele botou a mão na cabeça dela, pegou ali e ela se firmou. Isso porque o espírito tinha saído e voltou, aquela pessoa voltou normal, aquela coluna ficou reta, aquela pessoa ficou abençoada. Foi uma operação espiritual, foi uma mão do médico dos médicos, foi ele que colocou as mãos, endireitou a coluna dela, sem precisar de gritar, mas ele só confirmou: seja agora livre, seja agora libertada, porque a palavra de Deus é essa, com poder e autoridade: seja livre, seja libertada. E ele confirma colocando as mãos, e Lucas registra para testemunho da memória, aleluia, daquela senhora, e o nome de Jesus ser glorificado. Em seguida, pôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Aqui está o fruto
o sentido, a alegria, o louvor que sai da boca daquela pessoa que recebe virtude. Ela começou exatamente a glorificar. Só quem glorifica a Deus é quem recebe dele a virtude, é quem recebe dele a liberdade, é quem recebe dele o toque lá no coração, é quem recebe a libertação da sua alma, do seu espírito, da sua vida espiritual. É exatamente o conceito que Jesus fez na vida desta mulher, e ela dá alto testemunho de glorificar o nome do Senhor. É tanto poder, aleluia, que a carne ali se manifestou. O inimigo foi diante daquele homem que estava na sinagoga para repreender até, porque ele não gostou da obra de Deus feita por Jesus na vida daquela mulher, porque ele era zeloso da lei, mas Jesus, ele cumpriu a lei, e ele estava ali para fazer a vontade da lei, ou a vontade do Pai, não para que fosse só apenas zelador, porque muitos hoje, eles buscam zelo na carne, na alma, mas ele deixa o espírito do homem preso, muitas vezes na vaidade, muitas vezes na mentira, muitas vezes na idolatria, muitas vezes se empina o mundão, porque ele não expulsou o demônio, ele apenas fez uma guardiã. E aqui nós temos a palavra de Deus dando altas confirmação dessas pessoas. O versículo 14, ele vai testemunhar dizendo: entretanto, o dirigente da sinagoga, quem era o dirigente? Era o líder, era o pastor, era o que tinha autoridade para fazer exatamente o que Jesus estava fazendo, mas ele só zelava, porque 38 anos, aleluia, ou 18 anos, como tem na Bíblia pessoas que viveram tanto tempo enfermo, e essa mulher, 18 anos, será que entre esses 18 anos, ela nunca foi à igreja? Será que ela nunca teve de frente do dirigente da sinagoga? Ele nunca viu essa mulher presa, ele nunca viu essa mulher sofrendo, mesmo no sábado, mesmo no domingo, mesmo na segunda, na terça, ele nunca viu, aleluia, aonde era para aplicar o amor, a obra de Deus, ele nunca viu, e num dia só Jesus viu e aplicou exatamente o amor nesta vida. Então, ele, vivendo ali na terra, ali na sinagoga, 18 anos, essa mulher nunca tinha ido lá. Será que ele não sabia que tinha pessoas enfermas e que a obra que ele tinha de fazer era libertar do cativeiro das mãos, porque ele estava ensinando a palavra, ele estava com autoridade para isso, ele estava ali, aleluia, para zelar, para, aleluia, aquela igreja, mostrar o poder de Deus. Muitas vezes a gente só tem autoridade para guardar a lei, mas não vai executar. A gente tem autoridade para pregar, autoridade para fazer A e B, mas você não tem poder, porque o seu coração não almeja o amor, o seu coração não almeja fazer o bem, o seu coração não almeja, aleluia, levar a obra de Deus como ela é, porque a obra de Deus é amar, e Jesus amou. Jesus estava amando essa mulher porque ele viu ela sofrendo, ele viu ela presa, ele viu ela curvada, e ele ali imediatamente, no meio daquela multidão, disse: mulher, tu está livre, tu está libertada. Muitas vezes a lição
exatamente nós estamos vendo aqui que Jesus é chamando a atenção do chefe da sinagoga, é chamando a atenção de pastor do nosso tempo, século 21, é chamando a atenção de igreja, para que elas se convertam, para que elas mudem a forma que elas têm da igreja, que é somente de algo material, de algo terreno, e o amor está distante, e o Senhor é o amor verdadeiro. Que adianta tanto zelo e não amar e não ter o amor? Que adianta ter tanto nome, ter tanto aplauso, ser tão visto e não ter o amor? Pois o amor é exatamente o firme fundamento para qualquer alma, para qualquer vida. E Jesus não veio para agradar líder, para agradar igreja, para agradar cidade ou algum território. Não, ele veio para desfazer as obras do diabo que estava acontecendo ali em Israel, na vida daquele povo. Então o chefe, ele ficou indignado ao ver Jesus curando no sábado, e aqui ele foi admoestar a multidão. Olha o que ele disse para a multidão: há 6 dias em que deve trabalhar. Vinde, porém, neste dia para seres curado, e não no sábado. Isso é uma repreensão que ele está dando ali. Isso é uma forma dele manifestar o ódio. É uma forma dele manifestar o espírito da inveja. Porque ele poderia ter adorado, elogiado e ter dito: Senhor, hoje é sábado e entrou na nossa vida o teu poder, a tua misericórdia veio a nós. Mas não, ele chamou a atenção da população e disse: tem 6 dias para vocês serem curados, tem 6 dias para vocês receber o salário de vocês. O pensamento do homem é um, de Deus é outro. A gente está vendo aqui que a obra de Deus é completamente envolvida no amor. Não é nós ter essa vaidade que muitos têm. É melhor que a gente, no ano, no mês, a gente consiga libertar uma alma do cativeiro, das mãos do diabo, de que passar anos e anos gritando, zelando por coisas materiais mesmo da carne, e não exercer o amor. É melhor que nós não tenha aplausos, que nós não seja visto, mas quando alguém precisar do poder de Deus, esteja vindo, para que aquela pessoa receba virtude. Porque Jesus não era bem visto em Israel, Jesus não era bem visto na sua caminhada. Muitos que olhar para ele tinham inveja. E os que não tinham inveja eram aqueles que estavam doentes, estavam enfermos, estavam precisando, estavam necessitados, com dor, e até ele pedia. Mas muitos que não tinham, aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham carga, aqueles que tinham carro, aqueles que tinham direção, eles se levantavam contra Jesus. Na realidade é isso que acontece. É isso que hoje quem busca Jesus é os necessitados. Quem busca Jesus é os leprosos. Quem busca Jesus é os enfermos, doentes. É aqueles que estão sentindo na pele a dor. É aqueles que estão sentindo na alma a depressão, o sofrimento. São esses que não olham, aleluia, para coisas materiais. Eles olham para a sua necessidade e dizem: Senhor, tem misericórdia, clama. A obra de Deus muitas vezes hoje é difícil. Por quê? Porque ninguém vê nada nessas pessoas. Está doente, nem trabalha, não tem dinheiro, não tem boniteza, só tem dor, gemido, necessidade. E quem é dessas pessoas que quer abraçar uma pessoa doente, uma pessoa necessitada, uma pessoa que está ali, que eles olham, não tem lucro em nada? Só quem tem esse olhar de ver Jesus, porque ele tem, aleluia, aleluia, ele tem visão para ver a alma
alma, e o luto para ele é a alma, é o espírito. As pessoas hoje vestem a melhor roupa, vai cantar, ou vai pregar, ou vai no canto, mas não com amor para ver a necessidade de alguém, mas ele vai porque tem necessidade de ser aplaudido, ele tem necessidade de botar o louvor carnal para fora, ele tem necessidade de chamar a atenção de alguém, que as pessoas acham ruim, as pessoas não gostam, quando a palavra de Deus ela chega acesa, vivanda, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela corta como a espada de dois gumes. Nós não temos que se preocupar com luxúria, temos que se preocupar exatamente com as pessoas que estão presas na enfermidade, com os espíritos imundos. Essa é a obra que Jesus está mostrando. Eles não gostaram, eles não aplaudiram, eles deram advertência à igreja. Vocês têm 6 dias para trabalhar. Eles querem que as pessoas trabalhem, aleluia, dentro daquela forma da lei deles. Como é que doente trabalha? Como é que possesso trabalha? Aquela mulher não tinha condição de dar renda para o Estado. Ela precisava do Estado, ela precisava de ser amparada. Ela era uma deficiente, curvada. Ela não poderia trabalhar em nenhuma empresa. Mas quem estava aí para ela? Não só ela, mas tinha milhares de pessoas assim. E no nosso tempo, século XXI, quando as pessoas não têm aí processo de demônio, olha que as pessoas hoje se confundem, acham que processo de demônio, a pessoa tem que estar jogando pedra, a pessoa tem que estar matando. Não, tem muita forma dos espíritos agir. É empatada a pessoa ter a paz, ter alegria, ter prosperidade de espírito, de buscar o Senhor, de trabalhar, porque quando a pessoa não consegue trabalhar, não tem condição, sem ser amparada pelo Estado, ela fica deprimida, porque tem dívida, tem alimento, ela tem seus deveres. Então o diabo sabe que vai oprimir essa pessoa, tirando a condição dela trabalhar, tirando a condição dela ter saúde. O Estado não vê isso, as igrejas não vê isso, as pessoas não vê isso, que a obra de Deus é para exatamente libertar do cativeiro e dar no coração a paz. Aquela pessoa manifesta seu espírito glorificando, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu estou liberto, tenho condição agora de andar, agora de te louvar, agora de cantar com a alma, com o espírito, porque meu espírito está liberto do cativeiro dessa enfermidade. A realidade é essa. Por isso que Jesus era tão odiado, porque ele vinha desfazendo as obras do diabo. Ele não vinha ali tocando em nada material, mas quando ele tocava em algo que manchava ali a dignidade de alguém, que nem aqui dentro da igreja, a igreja ficou com inveja, ficou com ciúme e disse à multidão: olha, vocês é mesmo agora não entender, não acompanhar, porque é pecado trabalhar, ou seja, no sábado, é pecado curar no sábado, é pecado fazer o bem no sábado, é pecado ajudar no sábado. E Jesus disse: hipócrita, vocês, qual de vós tem um novilho, tem um carneiro, um gado, um jumento que está preso, está ali morrendo de fome, de sede? Qual é de vocês que não vão no dia do sábado desprender e levar da água? Porque vocês não querem ter prejuízo que aquele animal morra, que aquele dinheiro que vocês empregaram naquele animal, naquele novilho, ele morre de sede ou de fome, vocês vão dar comida. Isso quer dizer que o amor de vocês é pelo dinheiro, mas essa é filha de Abraão, e eu vim para desfazer. Eita Jesus! Pregação de Jesus não era pende das igrejas.
Ele entrava nas igrejas para libertar ali os que estavam presos nos espíritos imundos. A Bíblia está mostrando aqui que ele entrou na sinagoga e estava ensinando. E foi lá dentro da sinagoga que tinha uma mulher com 18 anos curvada, possessa de um espírito de enfermidade. Aquele espírito imundo estava sustentando, estava dentro da igreja. A igreja não liberta ninguém, quem liberta é Jesus. Na igreja tem pessoas que entram com luxúria e saem com a luxúria. Muitas vezes entra com a dor e sai com a dor. Mas quando você tem um clamor na alma, no espírito, você entra clamando ao Senhor e Ele está lá para te libertar. Aqui é o chefe da sinagoga pregando. Depois que Jesus curou, aí ele vai pregar. Ele quer desfazer, ele está matando a fé da igreja, porque ele diz: há 6 dias em que se deve trabalhar. Ele diz assim: começa domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Agora sábado vocês podem até morrer, mas não venha para ser curado não. Olha aí, porque é pecado fazer o bem no sábado. Hipócrita. Então o Senhor exclamou no versículo 15, Jesus disse: hipócritas. Bem, e pontuou aqui: porventura cada um de vós não desamarrará no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para servi-la a água? Não me interpretar aqui o que Jesus está dizendo. Vocês cuidam das coisas de vocês, vocês cuidam dos valores de vocês. E a gente está interpretando. Por quê? Porque tu tem um novilho muito bonito, tu tem um boi muito bonito, e aquele boi está morrendo de sede, está morrendo de fome. Aí tu olha para ele, porque quem engorda o olho, quem engorda o boi é o olho do dono. Aí ele olha e diz: meu boi está querendo morrer, eu vou lá. Hoje é sábado, mas não tem pecado não, eu tenho que dar comida. Então, se fosse uma pessoa era pecado, mas era um novilho, não é pecado não. Eu vou lá dar a ele alimento, porque o meu bolso, se ele morrer, meu bolso vai ficar menos dinheiro. Mas se for uma alma, se morrer, morreu, é enterrado. Olha só como é que é o pensamento humano. E Jesus chamou ele de hipócrita. Vocês pregam, mas não vivem. Vocês falam, mas não vivem. Vocês não falam, mas não têm amor. Vocês pregam, mas não pregam com amor. Vocês pregam, mas não sabem o que é fazer a obra de Deus. Será que algum pastor não queria Jesus na igreja dele? Será que aquela cidade não chamava Jesus para pregar? Será que aqueles líderes religiosos chamavam Jesus na sinagoga? Não, Jesus está querendo vir na sinagoga. Vamos fechar a sinagoga, ele não vai entrar não. Por quê? Porque não sabe, ele só quer ir de sábado, e no sábado vai ter um monte de gente dentro da igreja, e ele vai querer curar no sábado. Aí aquela multidão vai sair da igreja, vai seguir a Jesus, porque Jesus ele é a árvore que dá fruto, Jesus ele é o caminho da liberdade, Jesus ele é aquele que tem muitos seguidores, Jesus é aquele que faz a vontade do Pai, nenhum demônio segue ele, nenhum demônio está perto dele, porque ele é luz, e se vocês for, vocês vão ficar sendo seguidores de Jesus. Porque o homem quer mentira, irmão. Que as pessoas sejam travadas ali, acreditando no que ele fala. Toda carne, todo homem é mentiroso e Deus verdadeiro, diz a palavra do Senhor. Jesus era, na realidade, era rejeitado. Seguir a Jesus é um dom, é uma chamada para suportar os hipócritas, para suportar os mentirosos, para suportar a carne, para suportar a legião que exatamente vem para machucar, vem para destruir. Seguir a Jesus é fazer a vontade de Deus
quando o homem tem zelo pelo amor, quando o homem é chamado, colocado nele o amor, quando o amor está nele, ele não fica parado. Quando o amor está nele, ele fica dando glória a Deus, ele fica com prazer, com vontade de anunciar o nome de Jesus. O nome de Jesus, a gente que vive na carne anuncia por prazer de ter lucrativo, mas aquele que é libertado, a alma tem um prazer de ver outra alma liberta. E Jesus chamou aqui o quê? De hipócrita. Chamar uma liderança, uma igreja hipócrita hoje, você seria expulso. Você caía logo na mídia, ia dizer que o pregador estava endemoniado, o pregador estava expulsando as pessoas da igreja, o pregador estava muito boçal, porque ele preferia uma alma livre, curada, de que 2.000 ali ao seu redor sem estar curada. Ele quer unidade, e a gente tem que andar na unidade do Espírito, não é na multidão de Espírito, não. Multidão, legiões é de Espírito imundo. O Espírito Santo é um, nós temos que andar na unidade do Espírito, que as pessoas muitas vezes não sabem nem o que é que Paulo está dizendo, andar na unidade do Espírito. É porque é um Espírito só, o Espírito Santo. Andar nele, andar com ele, viver com ele. Glória a Deus. O chefe da congregação dos judeus, que era a sinagoga, preocupou-se mais com a sua tarefa de pôr ordem nos serviços religiosos. Irmão, a gente vê tanto isso hoje, né? Eu quero animar, eu quero botar ordem, eu quero deixar tudo bonitinho. Aí o pessoal diz, eu vou encher, eu vou estar para aquela igreja, porque o irmão lá é muito zeloso, o irmão lá é religioso. Aí nesse meio vem o mentiroso, vem o pecador e vive na pecado, o mentiroso vive na mentira. As pessoas vivem com as suas vontades na carne, porque ele é religioso. O que é religioso? Eu ir de todo jeito para a igreja, ficar do mesmo jeito. Eu ir toda domingo, eu ir toda quinta, eu ir toda quarta, eu ir toda terça. Eu participar de oração, mas a minha oração é porque eu tenho o prazer de fazer aquilo, eu tenho que fazer todo dia. E o religioso é assim. E aquele que é liberto, ele tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com Jesus, ele enfrenta a carnalidade, ele enfrenta ali a mentira, ele enfrenta a forma ali do erro, ele fica só, mas adora Jesus, ele fica só, mas ele vela pela palavra, porque a Bíblia diz que Jesus vela pela sua palavra, que é o Senhor Deus. Então, meus amados irmãos, quem poderia repetir o versículo 15, que nem Jesus diz: hipócrita, porventura, cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para quê, irmão? Para servir a água. As pessoas não estão mais valorizando os animais, né, não? De que uma alma, de uma vida. Pode matar um ser humano, mas não pode matar um jumento, um cachorro. Não. Tem mais valor, nós podemos desvalorizar. Não é que nós vamos sair matando os animais, não, os bichinhos. Deus criou, nos entregou para nós zelar, mas a prioridade é colocar o amor nas almas, porque nós prestaremos conta com Jesus, conta com o Criador pela uma alma, pela uma vida, mas nós não vamos prestar conta com a disjunta de boi, uma disjunta de jumento, não, tá, irmão? Isso vai mostrar se nós temos um bom coração, se nós temos um amor. Isso vai mostrar que nós
sabemos amar, sabemos zelar. Veja, sendo assim, por qual motivo? Olha só, aí Jesus disse, sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Versículo 16, dizia assim, essa mulher é exatamente filha de Abraão. Qual é o motivo que empata? Essa mulher tem 18 anos. Será que hoje é sábado e eu vou esperar pela manhã? Será que essa mulher não poderia até morrer, irmão, antes do outro dia? Se ela morresse, ia ser exatamente prestamento de conta. Olha, tu tinha verdade, tu tinha o poder, tu tinha a liberdade de salvar essa alma, não salvou, ela morreu no seu delito, morreu nos seus pecados, porque era sábado, você vai prestar conta no domingo, porque aquela mulher morreu e você não demonstrou amor. Então Jesus diz, qual é o motivo? Qual é o motivo? Não se deveria libertar? Uma mensagem dessa para nós observar tanto o amor de Deus verdadeiramente deveria ser aplicado nas pessoas, nas almas, nas vidas, nas famílias. Priorize o Criador naquilo que Ele criou. Priorize o amor, fazendo o amor por outra pessoa. Porque aquele que era o verdadeiro amor, na terra não foi aplaudido, na terra não foi exibido. Muito bem. Quem é que quer ser rejeitado? Quem é que não quer ser aplaudido? Por isso Jesus disse, não seja que nem os hipócritas nas praças, gritando, orando para ser visto, na casa das viúvas, comendo tudo e fazendo oração alta para ser visto e ser aplaudido. É hipocrisia, porque faz tudo isso, não tem um amor, faz tudo isso e não verdadeiramente vive a verdade. É difícil hoje para se seguir a Jesus, porque precisa coragem para renunciar o velho eu, a velha vontade, a renunciar a vaidade. É real mesmo a salvação. Por isso que Jesus disse, pouco é os que entrarão no reino de Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, nem todos que dizem Senhor entrará no reino de Deus. Irmão, nós temos que observar, porque a salvação, ela é uma purificação muito grande. Ela é tão grande a purificação que é comparada ao ouro tirado da terra. O ouro sai da terra sujo, ele entra na fornalha para ser derretido, e no meio daquele derretimento vai sair toda a crosta, todo o basculho, e ele fica separado dentro daquela temperatura. O dono da fornalha tira aquela sujeira, e ele vai ficar lá no fim, o pozinho, o ouro, ali bem limpinho, porque a temperatura é de 1000 graus, para tirar toda a sujeira. Quem é de nós que vai naturar, irmão, uma temperatura de pressão de 1000 graus na nossa vida, para tirar o pecado, para tirar toda coisa da carne, para nossa alma suportar, nosso espírito ficar firme, dando glória a Deus, vai entrar no reino de Deus. Por isso que há tanta maquiagem. Vocês sabem que quando uma pessoa morre no hospital, ele é maquiado, para que chegue no velório, venha bonito, as pessoas não rejeitam olhar. É o defunto maquiado. E é gente hoje maquiando, batalha da igreja maquiado, para viver nesse mundo maquiado, porque ele não quer enfrentar a realidade, porque a realidade dói, a realidade é uma temperatura, a verdade é uma temperatura, o amor é uma temperatura, e para nós viver
essa temperatura precisa nós renunciar toda essa forma humana que nós temos do velho homem, do velha criatura, porque a velha criatura tem que ficar para trás e segue a nova. Sendo assim, nós vemos hoje, na realidade, né, irmão, cada um faz uma igreja para ele, porque ele ali não tem quem vai enfrentar ele. Não, na minha casa eu que mando, na minha casa eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero, eu guardo o que eu quero. Mas na casa dos outros é diferente, porque na casa dos outros nós temos que cumprir o que os outros querem. A casa do céu não é nossa, o céu é do Senhor, e nós temos que cumprir o que Ele quer, a vontade dEle, o desejo dEle, o prazer dEle, a glória dEle, para nós entrar lá do jeitinho dEle, do jeito que Ele pede. Não, mas eu vou fazer um outro céu para mim, um outro lugar. Por quê? Porque esse Jesus, Ele pede muita coisa e eu não quero fazer tudo que Ele pede. Aí Jesus disse: hipócrita, né? Tu tem uma ajuda de boi no sábado, tu não quer ter prejuízo, vai lá, tira eles, vai trabalhando, levando até o açude, dando eles água para beber. Mas essa mulher, filha de Abraão, 18 anos aqui presa, qual é o motivo de se libertar ela hoje? Mulher, esteja agora limpa, esteja agora libertada, agora você vai para casa exatamente ali com o seu a fazer tudo em dia. Ali, ó. E havendo Jesus pronunciado estas palavras, olha o que aconteceu. Todos os seus oponentes ficaram o quê, irmão? Ficaram envergonhados. É isso que é para nós fazer, irmão. Quem serve a Deus não será envergonhado. Mas os oponentes, aqueles opostos, eles se envergonharão. Ele vai ver tua vida, irmão, abençoada. Ele vai ver tua vida prosperando. Ele vai ver você feliz. Ele vai ver você liberto das áreas carnal. Ele vai ver você, aleluia, tendo a vontade de ser justo e andar na justiça. Eles vão ficar de cabeça baixa, erguido ali. Eles vão ficar, irmão, exatamente olhando para o chão e botando a cara no chão. Os oponentes se envergonharão, porque a Bíblia diz, irmão, que aqueles que servem o Senhor, as portas do inferno não prevaleceram quando Jesus estava aqui ensinando, curando, dando à mulher a liberdade. Olha, eles se levantaram, mas a Bíblia diz que os seus oponentes, eles ficaram envergonhados, porque Jesus deu uma palavra, chamou eles de hipócrita, mandou eles cair na realidade, ter vergonha na cara, tivesse o amor, deixasse de ser maquiado e pregasse a verdade e vivesse. Eita Jesus, essa mensagem aqui desmascara o diabo em todo lugar, irmão. Os oponentes, é muito oponente por aí. Mas é para quê? Para sair envergonhado. Porque vão dizer, irmãozinho, tu passou tanta dor, tanta dificuldade, mas tu está de cabeça erguida, tu está em pé, tu louva a Deus, prega a palavra, tu está ali diante do Senhor, tu ora. Mas eu não estou mais conseguindo isso, irmão, porque eu sofri. Não existia o sofrimento. Não existia ficar na igreja. Eu pregava para tu, Emil, hoje eu não prego nem para mim. Estou decepcionado. Falava tanto de milagre, o milagre nunca aconteceu na minha vida. É exatamente esses oponentes que se opõem ali como defensor da verdade e nem conhecem a verdade. As pessoas não gostam, né, irmão, de pregação assim, porque muitas vezes dói. Dói tanto que Jesus aqui, irmão, falou a verdade, mostrou
na realidade, o fruto do que ele vinha fazendo. E o que aconteceu? O dirigente se levantou, chamou a nação e disse: olha, tem 100 dias para vocês trabalhar, não pode ser. E ele sabe, ele fez, não sabe, mas não é para ele ter feito, ele errou. E erro é o que, irmão? Erro é pecado. É daí que está dizendo que Jesus pecou. Porque ele desobedeceu a lei. Isso é falta de quê, irmão? Falta de conhecimento. Aí Jesus disse: meu povo erra por falta de conhecimento. Os oponentes estavam ali e se envergonharam depois que eles fizeram o seu clamor. Aí Jesus disse: vocês, olha que vocês são hipócritas, porque os ouvidos foi de vocês vão dar de beber. Mas a mulher dessa 18 anos, o que pata? Será que não poderia libertar do sábado a filha de Abraão? É isso que nós temos que cair na realidade, que muitas hoje acham que uma mensagem dessa não tem lucratividade. Tem, irmão. Porque eu vou cair na realidade, você deixar de ser um oponente, eu vou deixar de ser hipócrita, eu vou seguir a verdade, deixar, tirar minha capa, deixar para lá e seguir a Jesus. Na realidade, o primeiro lugar é o amor. Não precisa nós ter multidão, precisa nós ter o amor. O amor é o Pai, o Filho e o Espírito Santo na unidade do Espírito dentro do nosso coração. É necessário nós ter o amor, porque o amor que vai nos levar é o elevador do céu. A multidão é pesada, ela afunda para baixo. Nós queremos aquele que sobe para cima. Aí Jesus disse: está vendo Jesus pronunciado estas palavras? Todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, olha só, do outro lado é o povo, muito alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Aí nós vemos que a obra de Deus foi travada ali, né, irmão? Pelos principados querem envergonhar Jesus. Não foi o povo, a multidão. Quem foi? Os dirigentes. É aqueles irmãos que têm autoconhecimento, é aqueles que têm autonomia, autoridade para falar. Porque quando uma pessoa que é líder, que repreende uma forma de um ser, aquele olhar de muita nação, estou ali, de muito povo, estou ali. Se você não for justo, se você não for completo, se você não for sustentado, você cai. Mas se você é sustentado pela verdade, seguro no amor, a sua casa, a sua base no amor, aquele oponente, ele não vai derrubar você, ele vai se envergonhar. Porque você vai ter uma palavra de força, uma palavra com poder, uma palavra com autoridade no meio da multidão. Você faz o milagre, os oponentes se envergonham e você sai fazendo aquelas vidas louve a Deus. Ó. E aqui foi o que aconteceu, irmão. Jesus fez o milagre, curou aquela mulher, os oponentes ali, que era o dirigente, se levantou, querendo envergonhar Jesus, aquela população estava ali, viu o milagre, e Jesus levou uma palavra tão profunda, a palavra ali tão criativa pelo Espírito Santo, que detonou o coração daquele dirigente, mandou ele ter vergonha, mandou ele deixar de ser zeloso, religioso, e mandou que ele se convertesse, e a população aplaudiu o milagre de Jesus, e ele se encatou do lado de Jesus. É assim. Jesus exalta o valor da mulher. Olha só, irmão, Jesus exalta o valor da mulher, resistindo que ela, como todos os homens, ele veio exatamente para isso, valorizar minha vida, a sua vida, no meio de uma população
que não valoriza nós. Ele valorizou a vida daquela mulher porque ele fez o que ele fez, libertou ela, exaltou ela, subiu ela no meio de todos. Então ele valorizou a vida dessa mulher, porque foi para isso que ele veio. Ele exaltou ela ali. Ela era uma herdeira de Deus, chamada filha de Abraão, original, vivia presa. Irmão, você tem servo de Deus que ainda não caiu na realidade, ainda está preso, ainda está nas mãos do adversário. Sabe por que ele não é liberto, irmão? Eu vou já revelar esse segredo. Porque essa mulher, ela abre a revelação desse segredo. 18 anos, ali tinha pregador, ali tinha uma sinagoga, uma igreja, e ela estava presa, ninguém valorizava ela. Mas chegou um, naquele dia, um dia de sábado, chegou um diferente de todos. Não olhou para a multidão, olhou para ela e disse: vem aqui, mulher. Quando chegou e disse: seja agora liberta, você está limpa, você está liberta. Ele, diante da multidão, valorizou aquela mulher e deu a ela liberdade, e ela glorificou a Deus. A multidão é tanto, irmão, foi tanto valor, que o diabo estremeceu, o inferno se abalou. Imediatamente aqueles espíritos imundos que estavam ali já anunciaram que Jesus libertou a mulher que ele sustentava, ela presa, e lá no inferno eles tiveram aquela reunião. Agora ele libertou, agora ele veio para libertar, e o inferno fez a reunião para matar Jesus, irmão. É assim que acontece. O inferno sempre se levanta contra a nossa vida, e ele foi usar quem ali? Os demônios foram usar quem? Usou exatamente aqueles que estavam ali na realidade. Era o sacerdote, era o chefe da sinagoga, era aquele povo que estava ali. Os demônios entrou com mensagem maligna no coração dele para envergonhar Jesus. Muitas vezes nós estamos vivendo a verdade, é ao nosso redor se levanta gente com mensagem maligna para fazer o quê? Para envergonhar a nós. É os oponentes querendo envergonhar a nossa caminhada espiritual. Mas Deus dá a nós uma palavra e disse: vocês hipócritas, não têm amor, são religiosos, faz a vossa vontade e ali está falido. E o milagre acontece na nossa vida. E hoje acontece porque o demônio, ele se ira quando a gente tira alguém, liberta a alma das mãos dele. Essa mulher, a Bíblia diz que ela estava presa nas mãos, dos espíritos, e Jesus chamou ela, libertou, e imediatamente aqueles líderes ali, irmão, estavam com o coração carnal, que os demônios foram logo lá e encheram ele de mensagem. Olha pecado, olha o que aconteceu hoje é sábado, mudaram a lei, para que eles se inspirassem em entrar na lei, se escondessem entrar da lei, e deixassem aquela mulher presa nas mãos do diabo, eles com a lei, e o diabo junto com eles, prendendo aquela mulher. Mas quando Jesus vem, ele assim ao fim da lei, pisou na cabeça da serpente, libertou a mulher. O diabo do outro lado, ele rugiu gritando, mas do outro lado a mulher estava ali dando glória a Deus. Ele saiu envergonhado e a mulher saiu seguindo a Jesus. Meio que uma só seguida é melhor que uma multidão endemoniada, é melhor que uma multidão oponente, uma multidão contra a verdade, porque os demônios, eles se apossam de alma fraca, que dão a eles lugar da vaidade. É assim que acontece, irmão. Entra na igreja, está endemoniado, volta endemoniado, está possesso e volta possesso, com aquele prazer da luxúria, aquele prazer de ser religioso. Eles não dão crédito à palavra, à libertação, e acontece ter uma igreja sempre possessa, sempre
fácil de se odiar, sempre fácil de pisar uns aos outros. É hoje que nós vemos tanta pessoa religiosa, eles são aqueles macetadores que andam macetando as pessoas, pisando no coração das pessoas. Eles não têm nada com amor, nem querem ver ninguém livre, eles querem multidão. Deus vai cobrar essas vidas, porque eles estão aí, irmão, sendo religiosos, mas não tem neles o amor que nem estava em Jesus. Porque melhor é uma alma liberta de que tendo mil presa. Aleluia, não é verdade, irmão? É melhor um passo seguro na sua mão de que mil pássaros voando, não é verdade? Como é que vai, na hora que você precisar de um pássaro eles voando, como é que você vai ter? Mas aquele que na hora que você precisar está na sua mão, está ali, sustentada. Melhor é uma alma livre do que mil presas. E aqui Jesus libertou. A mensagem é essa, é franqueada, a mensagem que ela vem com a interpretação dela abençoada, mostrando o que Jesus quer, revelando os oponentes, revelando a falsidade, revelando a idolatria, revelando os religiosos. Irmão, nós não podemos ser religiosos, nós temos que sair da religião e sentar o nosso coração em Jesus e deixar Ele nos libertar, porque aqui está a palavra, essa é a realidade. Essa é a realidade. Aqui está incluindo, aqui tem Jesus, o pregador, o libertador. Aqui tem a sinagoga, aonde mostra a casa de oração. Aqui em cima, dentro da casa de oração, mostra a carnalidade, mostra os homens que são religiosos. Aqui mais embaixo mostra Jesus dizendo: vocês são hipócritas, mostrando eles a carne. Aqui embaixo mostra Jesus dando a liberdade da mulher, mostra Jesus dizendo que eles são aqueles que fazem o que eles gostam, o que eles querem, amando a religião. E Jesus dá uma lição de moral nesses oponentes. E se a gente for para a igreja hoje fazer isso, irmão, tendo alma para ser libertada, a gente usar de hipocrisia, eu vim para que eu seja aplaudido pelo líder, elogiado, e a igreja lá necessitada, está na necessidade, lá no meio da nave da igreja tem alguém precisando de uma palavra. Essa é uma palavra que liberta, uma palavra que transforma, uma palavra que bota os oponentes, baixa a cabeça dele, ele sai envergonhado que nem cachorro quando apanha, quando cai ali da mudança, sai toda ali, tá, irmão, sem ter nenhuma condição, porque o diabo ele afronta, o diabo ele prepara, ele entra nos corações, abre a boca dos oponentes para envergonhar. Mas Jesus não é exatamente o comum. Jesus é o Senhor da vida, é Ele que veio para desfazer as obras do diabo, pisar na cabeça da serpente e botar ele no seu devido lugar. Então nós deveremos sair da religiosidade mesmo, ser religioso e aceitar Jesus e aceitar até viver com essas afrontas, porque o Senhor Jesus é afrontado até hoje, porque o diabo não aceita a libertação, não aceita a verdade, não aceita que a alma seja liberta e esteja nos pés de Jesus. O que eles querem é um adjunto de gente fazendo a sua própria vontade, a sua própria vaidade, e ali sendo aplaudido, porque quem é aplaudido ali, irmão, não é o líder da igreja, é Satanás, que vai permanecer prendendo vida dentro da luxúria, dentro da vaidade, dentro das coisas carnais do dia a dia, e ele não vai sair daquele território, ele vai ficar de uma vida para o outro. Quando alguém não gosta, ali, ele vai estar naquela pessoa fazendo ninho. Quando tem um líder ali que é religioso, ele fica, mas quando tem um que é criado pelo Espírito Santo, levantado pelo Espírito Santo, ele sai. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem, aleluia, nem as trevas se unem com a luz, e aonde tem luz não fica treva. Aonde tiver apoiador do mal é porque ali está o mal, aonde tiver apoiador da mentira, ali está a mentira, mas aonde tiver pregador da verdade, ali está a luz, porque a verdade é a que liberta.
Essa é a palavra. Que nós não viemos aceitar Jesus para viver a hipocrisia e nem aplaudir por ninguém. Por quê? Porque a enfermidade é um câncer. E o pior câncer que vai pregando, irmão, é o coração do homem oprimido, sem ter a paz, sem ter a fé, sem ter, porque quem cria em nosso coração alegria, paz, o fruto é o Espírito Santo. E é por meio da palavra, porque Paulo disse, a fé, ela nasce gerada pela palavra no seu coração. Então essa é a mensagem muito abençoada e maravilhosa de Jesus. Quando exatamente nós caímos na realidade, se entregando totalmente ao Senhor, não a vaidade, né, irmão? Porque Salomão disse que debaixo desse sol tudo é vaidade. Vaidade para comer, vaidade para se vestir, vaidade para trabalhar, vaidade para andar, vaidade para tudo. A palavra do Senhor revela vaidade, porque é obra da carne, mas a do Espírito é esforço, é fé, é viver espiritual. Então essa mensagem do Senhor, ela é muito boa para nós levar sempre ela ao nosso coração, porque Jesus fez o milagre, Jesus revelou exatamente a hipocrisia humana. Jesus aqui, ele encaixou exatamente os oponentes no seu devido lugar, baixaram a cabeça, saíram e foram embora, e a mulher saiu o quê? Glorificando a Deus, como diz aqui o versículo 3. Instante, se, aleluia, como diz aqui, em seguida, pôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar. Quando o homem não se endireita, não anda na retidão, ele não pode glorificar a Deus. Primeiro, ele entra ali na fornalha, ele passa pela fidelidade, vai até Jesus de volta sendo a justiça de Deus. Porque Jesus, ele é exatamente aquele que nos leva e faz nós justiça de Deus, porque ele é justo, ele é fiel. Nós só podemos abrir nossa boca verdadeiramente e glorificar a Deus quando nós somos totalmente libertos da força dos oponentes, dessas qualidades do mal, e no nome de Jesus nós caminharemos livre e alegre em nome de Jesus. Então vamos